6, 6, 5. Erro crítico. E aí, como é que a gente começa? Que a gente começa, então. Bom, episódio 1, né? Episódio 1. Episódio 1 só, né? Tá bom. Finalmente, né, cara? Finalmente. Quantos meses de planejamento? Eu não vou fazer comentário sobre isso. Não é? Porque o nosso tema pra frente vai ser explicado, mas faz tipo um ano que a gente não faz sobre o que a gente não faz o que a gente vai falar. Na verdade, faz quanto tempo que a gente não senta junto pra falar sobre alguma coisa, né? Quanto Pois mais é. pra jogar RPG. Na verdade, Pois é. galera, isso aqui é só uma desculpa pra um bando de amigos se encontrar tendo um objetivo, tá ligado? Mas É isso aí. Então vamos lá. João, apresenta aí qual que é a pauta do dia. Tá, vamos falar primeiro por que a gente tá aqui, né? Então, a gente resolveu aí, não é, pessoal, fazer esse podcast pra gente falar aí sobre alguns assuntos que a gente acha que tem algum conhecimento ou alguma base pra falar. Coisas que a gente conversou mais, mas a gente conversa no nosso dia a dia, né? Eu acho que uma das ideias que surgiu quando a gente quis fazer isso foi o fato de falar sobre coisas que são interessantes pra gente, mas pessoalmente a minha análise é que a coisa anda muito chata na internet, né? Todo mundo pagando de jornalista, todo mundo querendo fazer assuntos embasados em estudos científicos. Sim. E tá começando a perder a graça do papo. a questão toda é a seguinte, galera. Mano, vamos parar com aquele negócio de eu manjo pra cacete, eu sou uma enciclopédia ambulante. Véi, isso aqui é uma conversa de boteco, mano. É isso aí, acho que esse é o papo. E além do mais, como toda conversa de boteco, é um papo totalmente parcial, né? Exatamente. É o que eu penso. E se você não pensa, velho, paciência. Pode mandar um Exato. e-mail depois, quando a gente tiver o e-mail. Quando a gente tiver um e-mail cadastrado certinho, e pra dizer a verdade, eu acho que já tem, mas eu não lembro. Então, assim, quando a gente tivesse um canal de contato, vocês podem ligar xingando, velho. Pode meter a boca mesmo. A gente não tá nem aí. Então a ideia é fazer um podcast sobre assuntos variados de cultura pop, como é o que se chama hoje em dia, Coisa de nerd, galera. coisa de nerd, e de uma maneira parcial e que sejam assuntos que nos interessam. A gente não vai falar de coisa que não interessa pra gente, né? Então é isso. A gente vai estar aí falando sobre vários assuntos aí do mundo pop, né? Vamos falar de filmes, vamos falar de jogos, games, música. Mulheres. Não, mulheres Não, não. né? Não, mulheres, as Carros nossas não, mulheres. Nem mulheres, Carros. nem carros. Mas sobre política, acompanhe. A política também não. E é isso. E dessa maneira que a gente vai tentar fazer um negócio numa boa, descontraído. E importante também é falar que isso tem um nome, né? O quê? O podcast. Tem nome já? nome. Tem. Caralho, Tem nome. velho. Erro crítico. Erro crítico. Erro Tipo crítico. os 666. 665. 665, né? Porque 666 acho que já tá patenteado pelo Iron Man. É, Ah, é? Então o nosso é 665. tem que pagar pro 665. Bruce Dickinson. Que é quase tão ruim quanto Quase tão. 666. É tipo um em D&D. Depende de quanto for o seu NH, porque se for mais que 17, aí tá de É só um boa. erro. Só um É erro. só um erro. É isso aí. Então, por isso que é quase tão ruim. Então, mas tão ruim. Então vamos lá. Bom, é isso. Meu nome é João. Aqui do meu lado tem os amigos de longa data aqui. Quantos anos a gente já se conhece? Mais de 20? Mais de- Sei lá, por aí. Quase 20. Quase 20. 20? Né? Quase 20. É por aí, uns 20, né? 20, vai. Vamos arredondar que é mais fácil. Nossa, se eu soubesse que a vida ia me trazer um amigo igual vocês, eu tinha pedido pra reencarnar num peixe. Mas tava morto. já tinha me livrado. Estamos eu, João, Adilson Sou eu. e o Ciro. Eu, presente. Né? Vocês querem falar alguma coisa sobre vocês? Nós somos amigos, né? Somos, né? Somos. Amigo. Há bastante tempo. Infelizmente ou Há muito felizmente, Há não sei. bastante tempo. É o como dizem, é o que tem pra hoje, né? É o que tem O pra que tem hoje. pra hoje é isso aí. A gente tem mais ou menos a mesma idade, então a gente se conheceu Velhos, na tipo mesma época. velhos, né? Velhos já. Se a gente se conhece há 20 anos, galera, a gente é velho. Sim, vocês... Existem pessoas mais velhas que A gente não se conheceu no pré-primário. Não, no a gente se conheceu ensino tipo, no básico, colegial, galera. No colegial, já faz tipo 20 anos que a gente é amigo. E a gente tem características de vida relativamente similares, né? Assim, Tirando eu. como a gente... tirando o Ciro, que é multimilionário, todos nós viemos do eu e o gueto, João, né? a gente veio Do do gueto, gueto, né? meu? Na verdade, meu sobrenome é Wayne. Como a gente se conhece há muito tempo, quer dizer que muitos dos nossos gostos foram formados meio que juntos, né?
fomos crescendo sim. com os mesmos gostos e passamos pela vida adulta juntos. Passamos não, nós estamos passando porque parece que a gente morreu, né? E a gente não é assim. Tamo quase, galera. Então vamos lá. Então é João, Dircio e Ciro. Isso aí. E um dia talvez a gente tenha participação especial De alguém. de alguém, não sei. Alguém vamos ver. queira aí. Provavelmente não. Eu não gosto das pessoas. Alguém. Mas Eu acho que elas sei. não gostam da gente também. Também, a gente é estranho. A gente é nerd na época que ser nerd não era legal. Não. Então, velho, a gente continua não legal. Não, e sem falar que na época a gente era nerd, na época que não era legal, e a gente fingia não ser, porque não era legal Porque ser. não era legal ser nerd. Então A é gente, estranho. eu não sei se existe esse termo, mas a gente tipo é um nerd roots, né, velho? É, isso aí. O negócio tá lá embaixo. É isso aí. O geek, esses negócios de geek, hoje não isso sabe aí, o que é, não. isso aí é pela saco, né? Pela saco. sabe. O tema de hoje é muito importante, né? Porque a gente pensou, quando a gente começou a falar, mas o que a gente vai falar primeiro? A gente falou, pô, vamos pelo começo de tudo, né? E uma coisa que foi que nos divertiu muito juntos, que nos deu muito tempo assim de conversa, de papo furado, de diversão, uma coisa que a gente praticou bastante nesses últimos quase 20 anos aí, foi o RPG, né, galera? RPG. Pra dizer a verdade, um dos motivos de sermos amigos. Um dos motivos de termos nos juntado. Por um bom tempo, acho que era a única coisa que a gente fazia, inclusive, né? Exato. Ser nerd há muito tempo atrás não era popular com as meninas. Exato. A questão é que, não tinha um puto, né, velho? Não tinha. Tinha um puto. E jogava Jamanato, né? Eu só podia fazer coisa que não ia dinheiro, mano. E jogar RPG é tipo só comprar uma De coca. graça, né? Coca não, refrigerante de cola. Comprar um refrigerante. O Ciro, como multimilionário, tinha os livros. Tinha os livros. Então a gente Ciro- precisava gastar dinheiro com isso. Mas eles gastavam xerocando os livros. Sim, gente, sabe? Isso não é legal. Não façam isso em casa, crianças. será que muitas pessoas... Ainda existe máquina de fotocópia, né? Existe. Acho que todo mundo As tem uma em pessoas casa chamam hoje em chefes, dia, né? é verdade. Hoje em dia todo mundo tem uma em casa. Mas na época Antes era não, um equipamento, mandava encadernar, né, os equipamento que livrinhos ficava e tal. ali guardado. A gente vai falar de RPG que, como o João disse, é o papo que acabou nos unindo. Como o Ciro falou, é um dos temas que acabou unindo a gente quando a gente era adolescente, quando a gente se conheceu. E acaba sendo uma base para qualquer outro assunto que a gente for falar em outros episódios, né? Que foi o que despertou nosso interesse, assim, acredito, mais pela cultura pop. O RPG contribuiu bastante para essas coisas, né? Para o nosso interesse. Alguém mais quer falar alguma coisa sobre RPG? Assim, eu queria falar o seguinte, galera. Antes de qualquer tipo de confusão, RPG, galera, é feito com livros, folhas, um lápis, borracha E às vezes dados. e dados. Algumas vezes cartas de baralho, mas isso é meio Há raro. controvérsias, eu acho que há controvérsias. Bom, mas a ideia também desse tema é falar de RPG de maneira geral, né? Não é explicar o que é Não, RPG, não. não é introduzir as pessoas no RPG, mas sim falar basicamente sobre como é o RPG, como foi o RPG nas nossas vidas Sim. e como a gente enxerga isso e como que isso aí pode ser o início para se falar de qualquer outro tema que a gente for falar nos outros episódios. Até porque se você quiser uma introdução sobre RPG, digita no Google. Exato. RPG Role menos Play Game. fisioterapia. Né? Menos Pra o excluir que as- aquele porque troço não- lá. O Reeducação Postural Global. Isso. E eu acho que essa é uma característica do nosso podcast, é não ser introdutório a nada, entendeu? A gente está aqui falando, às vezes se a gente falar em algum assunto, qualquer coisa que você não conheça, e pode ser melhor que você tente conhecer antes e ouvir o nosso podcast depois, porque a gente não vai estar aqui muito para ficar explicando o que é cada coisa não, né, galera? Porque a gente nem tem, talvez não tenha capacidade. Não disso, tem capacidade, não Legal, somos especialistas, não né? A temos gente não formações tem. técnicas nesse tipo de Não coisa. somos aqueles caras que escrevia na Dragão, né, velho? Dragão Brasil. Você já escreveu? Esses caras Dragão não têm Existe formação. Dragão Brasil ainda? Esses caras têm menos formação que nós. Então tá. Beleza. Então, esse é o tema. Esse RPG. é o tema. Vamos falar de RPG. Eu acho que é legal agora a gente pontuar aí como é que isso começou para cada um, né? Como é que foi essa trajetória até a descoberta do roleplay aí, né? Esse jogo de interpretação tão difundido aí
pelas massas satanísticas, né? Não é? Eu preciso fazer um Pelos adendo. telejornais Não é? policiais. Exato. Eu preciso fazer um adendo. Já que isso é uma coisa do demônio, me arrastaram pra isso quando eu era muito novo. Exato. Eu não tinha ainda o conhecimento que eu tenho hoje. Eu não deixo meus filhos jogarem, velho, porque é coisa do diabo. Não pode. Quem quer falar Você, primeiro? João, você que hoje é o host do episódio. Não, eu falo por último. Eu Por último? falo por último Então, porque quem- eu você tô gerenciando, eu falo por Como último. entrevistador, você quer que quem responda a sua primeira Vamos pergunta? essa primeira pergunta. Vamos começar por ordem alfabética? Por ordem alfabética? Então pode ser você, justo, senhora né? Adilson. Sou eu. Bom, RPG, da maneira que a gente conhece, que a gente gosta e que a gente joga, ele começou pra mim um pouco tarde, né? Anteriormente, antes de eu conhecer RPG de mesa, que é como a gente chama, que é o RPG onde amigos sentam ao redor de uma mesa ou de uma fogueira. Não, uma fogueira não, porque não é filme, né? É americano. Ninguém joga RPG ao redor de uma fogueira. A gente já jogou numa fogueira? Não, acho que não. Só apagada no máximo, né? Acesa nunca. Estamos no Brasil, tipo... Tá frio hoje no Brasil, 25 graus. Ainda Não mais dá em pra jogar uma Araraquara. fogueira. Ainda mais em Araraquara. Famigerada Araraquara. A gente vem de Araraquara, a cidade que nunca dorme. É. Araraquara, estado de São Paulo, Nevada. Nevada. Nevada, Texas. É, Nevada, Texas. Fica perto ali do Novo México. Novo México, de Las Vegas e... E de Pearl Harbor. Bom, Pearl Harbor. do outro lado, Triângulo das Bermudas. Do lado esquerdo. Bom, eu comecei, quando eu era muito pequeno, eu sempre gostei de jogo de videogame de RPG, que é um tema que a gente até vai falar talvez mais pra frente hoje, que hoje, né, acho que nenhum de nós entende ou classifica isso como jogo de RPG. A gente usa essa nomenclatura por talvez não existir uma melhor, mas eu sempre me interessei por jogos eletrônicos do tipo RPG, antes de conhecer o que era RPG de verdade. Quando eu estava no colegial, no primeiro colegial, eu conheci um cara. É um cara que hoje já não Conheceu um está cara. mais entre nós. Não é porque ele morreu, é porque ele mora longe, né? Ou porque ele não é mais tão amigo nosso. É isso aí. Mas era o Froco. Foi o Froco que... Floscas. O Froco... A gente pode citar nome? Vamos ser processados Acho que nesse lugar? não, né? Já falou de nome de revista. Não, mas Agora acho tá que falando não. nome de amigo. Não, e, galera, é o seguinte, provavelmente esse amigo nosso, ou ex-amigo nosso, não vai processar a gente porque ele não vai ouvir. É. Mas se você ouvir, Froco, você ainda é muito amigo nosso e fala pra todo mundo sobre esse podcast, viu? Pros seus amigos, seus alunos, E se, a lá em gente, Londrina. e se por acaso a gente falar mal de você nesse podcast, se não nesse episódio, mas nos futuros, ignora, velho. É. Mas então assim, o Froco estudava comigo no colegial, no primeiro colegial, e a gente fazia parte do mesmo grupo de trabalho e tal. E a Eu gente... pensei que ia rolar um romance quando eu conheci um cara. Não, eu superei. Não, superou. Ficou pra trás. Adolescência é foda, né? A gente adolescência, entende. você sofre à toa. Mas basicamente o Froco, a gente compartilhava gosto por algumas coisas em comuns, música e tal. E na época, o assunto que fez, e que talvez um dia a gente até faça um episódio sobre isso, que fez eu PG com o Froco, foi Arquivo X. Na época tava passando Arquivo X. Muito bom, hein? Isso era Tava seriado, passando hein? Arquivo X. Isso é era seriado, hein? seriado. Na época Rapaz de do TV céu. tinha alguma qualidade. Hoje eu pago o perfil do Big Brother, né, velho? Que é o que tem de Como diz conteúdo como o João inteligente falou, na já TV. que a gente tá vindo pra cá, é a seletiva da... Seletiva da Brasileirinhas, né, cara? Agora tem mais Playboy, essas meninas vão sair onde? Brasileirinhas, né? Fez Big Brother, fez filme pornô. Então tá, e aí, a gente tava falando uma vez sobre Arquivo X, na época, tava naquela época de você gravar as coisas em VHS, então saiu, nessa exata época, saía alguns episódios do Arquivo X em VHS vendendo em banca de revista. Então tinha uma revista que vendia alguns episódios esporádicos em VHS. E eu e o Froco a gente tava gravando, repassando esses episódios um pro outro, discutindo sobre o Arquivo X, e ele falou, cara, você já ouviu falar de RPG? Aí, não sei, tá, um dia eu fui pra ele, aí a gente saímos lá e conversamos sobre isso, ele mostrou o que era, e aí foi quando eu joguei RPG pela primeira vez. Bom, galera, primeiro eu quero falar o seguinte, pra quem é novo, que é muita gente, VHS, velho, é umas fitas grandonas. Procura na internet. E assim, dava muito trampo copiar essas bosta. Então um cara tinha, todo mundo queria, a gente comprava fitas virgens, colocava 2 videocassetes um em cima do outro e ficava fazendo cópias. É isso aí.
Obrigado, cara. Mas era um em cima do outro, mas não tinha wireless, nem Bluetooth não. Não tinha cabo. Cabo. A saída de um virava a entrada do outro, sabe? Você tinha que colocar no canal específico, dava play em um, rec no outro. Exatamente. E você só gravava porque o cara tava passando na TV mesmo. Você tinha que assistir de novo pra poder gravar. Exato. Mas beleza. Isso é muito bom, velho. O Froco, ele era amigo meu também. E eu não conheci o Adilson, porque eu estudava em um colégio diferente. E eu conheci o Froco por causa de um outro amigo nosso, que Deus o tenha, que não morreu, mas quase. Que é o Fernando. Porque o Froco era vizinho do Fernando. Pereira. E o Froco era vizinho do Fernando. E o Fernando estudava comigo e com o meu primo. E o Fernando jogava RPG comigo e com o meu primo. Não, mas como que você começou a jogar RPG antes? Bom, isso aí, meu irmão, antes de conhecer o Froco. Meu irmão conheceu um cara, que o nome dele é Felipe, e o irmão desse cara também, que a gente conhece como japonês. Amigo do João. Muito amigo do João. Eu não conheço esse cara, Japonês, cara. Eu sei, mas eu tenho muito meu amigo. Depois, um dia vocês vão saber. Procura a biografia do João na internet. Exato. Depois eu vou postar no Wikipedia a biografia do João. Galera, é o seguinte, daí esse meu irmão começou a jogar um jogo chamado GURPS Supers com esse tal de Felipe. Na época não existia RPG, não existia tal da Devir, não existia RPG em português, e era tudo em inglês. Esse Felipe fazia faculdade na época, e a galera trazia ele, os amigos deles trouxeram tudo isso importado dos Estados Unidos, e começou a dar jogo pro meu irmão achou aquilo muito bacana, muito legal, e foi atrás de comprar um livro também. E ele não tinha muito para quem treinar, vamos dizer, treinar o que ele estava aprendendo. E ele começou a dar jogo pro meu primo, para mim e pro Fernando, que eram 3 amigos que eram muito unidos. A gente passou a pré-adolescência toda juntos. E a gente começou a jogar RPG, logo que a gente começou, entrou a Devir, entrou o GURPS da capa branquinha, entrou o GURPS Supers, mais um pouquinho pra frente entrou o Vampiro, Lobisomem e toda essa papagaiada toda aí. E quando a gente já estava com tudo isso rolando, que o RPG a gente já achava que era uma coisa forte no mundo, mentira, nunca foi e provavelmente nunca vai ser, mas quando a gente já estava com esse mercado nacional de RPG funcionando a pleno vapor, esse Froco chegou pra gente e falou: galera, tem um pessoal no IEBA, no colégio que eu estudo, que tem interesse de jogar RPG e tal. E a gente combinou um jogo, que agora não vou lembrar quem mestrou, de vampiro ou lobisomem. Não sei. Provavelmente foi de storyteller, algo que englobasse tudo. E foi assim que eu conheci o Adilson. E o João acho que veio depois. Eu conheci o Alan. Eu vim depois. Eu conheci o Alan nesse dia. O Alan. Acho que eu sou o último a aparecer na história. Mas você já conhecia RPG já? Então. E de onde veio isso? O Alan, né? Só do Alan, que tava aí. Também, a gente estudou no mesmo colégio, mas ele não se conhecia. Não. Eu e o Adilson. O Ciro estudava em outro colégio. A gente estava em classes diferentes. Era um colégio grande, não lembro quantas... Mais de 1.000 pessoas por período. Muita gente, né? Muitos alunos, bem mais de 1.000 pessoas. Mais do que o Carrossel. Era grande, mais do que o Carrossel, né? Galera, assim, 1.000 pessoas por período, talvez vocês pensem em São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, e falem: nossa, que colégio pequeno. Galera, é Araraquara, viu? Interior pessoas é tipo um percentual da população, né? 1.000 mas pessoas acho... é quase todos os jovens da cidade. Mas a gente pode levantar, mas eu acho que é bem mais que 1.000, viu? É? Mas o Alan foi o cara que a gente acho que conheceu em comum, né? O Alan apareceu na minha sala e a gente se aproximou por causa de som, velho. Tipo... Lambada, né? Lambada. É difícil quem gosta Pai, de 90, como é que é o nome? Arnaldo Batista. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Era tipo isso. Não, a gente gostava de punk rock, assim. Let's go! E a gente acabou se aproximando. Mas você conhecia RPG já ou Alan? Não, então, vou chegar lá. Tá. Então eu me aproximei do Alan por causa do som, assim. E a gente ficou bem próximo, é nosso amigo até hoje.
E aí, assim, a gente começou a andar junto e na escola e depois fora do colégio também. E aí ele me apresentou outros brothers dele que também gostavam de som. E esses caras que jogavam RPG, né? Era o Vinícius, o Rafael, o Dias, o McCoy, né? Uns caras um pouco mais velhos, tirando o Rafael que é da nossa cidade, mas os outros caras um pouco mais velhos. Um pouco mais velho e ele jogava essa parada. Eu nem sabia que porra era essa, assim. Eu nem sabia. O máximo que eu tinha chegado perto disso era jogar nos videogames, gostava de jogar uns jogos tipo Contra, né? Quem não gostou de Contra? Hero do Atari e tal. É bem RPG. Mas esse aí era o meu nível de jogo. Esse era o meu nível de jogo, né? O River Raid, tá ligado? É isso aí que eu jogava, né, cara? Tipo, não tinha muitas dessas paradas. E como a gente gostava de som e morávamos numa cidade de, sei lá, 200 mil pessoas que não é muito ligada à música, a cidade não tem nada, não é nada musical, assim, e muito menos pra quem gosta de rock and roll, tinha muito poucos bares pra gente ir e às vezes alguns fechavam, né, cara, vigilância sanitária e tal. Ou se a gente não tinha grana, mesmo pra ir, velho. Então assim, a gente tinha uma alternativa no meio dessa parada. Não, a princípio os caras, que era jogar o RPG. E como eu tava andando com os caras na época, eu comecei a saber o que era o RPG com eles. Aí a gente foi jogar, eu lembro até hoje, se eu não me engano, foi na casa do Dias, da avó do Dias ou do McCoy, não lembro. E a gente jogou World of Darkness, Vampire. Seu primeiro contato Bolinha com Rehab. foi... Foi com esses caras. Vampiro. Foi Vampire. Vampira Máscara. Aí o Silva Girls. Já meti um Bruhá, né, velho? Na hora que eu olhei a página, eu falei, mano, olha aqui, esse anarquista, esse aqui, quem que é esse cara aqui? É esse aí que eu sou. E aí começou, cara. E nunca mais ele fez outra coisa. Só lá. Da vez em quando eu faço Ventruque é Bruhá. Catife, parecido com Bruhá. Bom, então vamos lá. Então, mentira, galera. Ele direto faz historiador. Adoro. No geral, ele adoro. Então vamos lá. Então o João começou jogando Vampiro, Ciro começou jogando GURPS. Eu comecei jogando Vampiro também. Quando eu joguei Froca, a primeira aventura que foi uma aventura solo. O primeiro jogo foi um jogo de vampiro. E depois a gente jogou juntos. Aí a gente já começou a se conhecer e tal. E o que a gente jogou junto primeiro? O primeiro jogo que a gente jogou juntos foi à noite, na casa do Pipoca, que a gente jogou na rua. Isso, foi na rua, eu lembro que foi na rua. Foi na rua, memória boa, hein, velho? Na casa do Guilherme. E eu conheci você, conheci o Zuya e conheci mais alguém na época. Mas foi GURPS. E na época eu tinha cabelo comprido e o nego me zoava falando que eu parecia menina. Mas era a única menina do grupo. Era a única menina, tinha que ter uma menina pelo menos, pra fazer as assassinas, tá ligado? Se eu não me engano, fui eu que mestrei. Então, eu lembro que assim, meu primeiro jogo foi um jogo solo de vampiro e depois eu joguei esse jogo com a galera de GURPS Supers. Solo é danado, hein? Danado solo, hein? Solo tipo assim, é muito raciocínio e bem menos diversão, né? Porque, é um negócio pra você se ligar, né, até da parada. Mestre é ruim porque você não tem muito tempo pra pensar, né? Porque você tá dando um jogo pra uma pessoa só, quando você tá distribuindo, você narra uma cena pro jogador, o outro quer fazer uma ação, enquanto você tá narrando aqui, você abre uma thread no teu cérebro pensando o que fazer quando voltar. Mas quando solo é diferente, cara. Eu não lembro qual foi o primeiro jogo que nós jogamos juntos. Não sei se vocês lembram. Mas eu conheci vocês através do Alan. Me levou na casa do Ciro, que era o nosso quartel-general. Né? A gente ficava muito tempo na casa do Ciro. O Ciro nos acolheu muitas vezes lá. Os pais do Ciro, o irmão do Ciro também. A irmãzinha do Ciro, a irmãzinha do Ciro, na época que era uma criança e hoje tem filho já. Filho, mais velho do que ela era na idade que a gente estava lá. Exato. Ela tem um filho mais velho do que ela tinha, do quantos ela tinha na época. E a gente acho que começou assim, né? Eu acho que foi assim que a gente conheceu, né? Isso aí. Foi. Em Araraquara. Com pouco dinheiro. Muito tempo, muito ócio, né? Porque primeiro colegial a gente não tinha nem expectativa de vestibular e coisas do tipo. Nem no terceiro. Mentira, galera. A gente continuou com muito ócio até depois da faculdade. Bom, era uma cidade pequena, pouca coisa pra fazer.
a gente tinha gostos Similares. e a gente não era aquele tipo de adolescente que queria estar sempre nos lugares onde os outros adolescentes estavam, né, cara? O João gostava de som, eu também gostava, o Ciro também. E aí a gente se conheceu e formamos o nosso grupo, que foi um grupo totalmente diferente de todo mundo, muito mais legal, muito mais divertido, inteligente. Os outros não entendiam o que a gente fazia, porque nós era não bebia sangue. Não bebia sangue. É que assim, galera, no geral... Só sangue de boi, né? Sangue de boi às vezes... sangue de boi, churrasco Churrasco e vinho barato. Bom, e aí a gente se encontrou e a gente começou a jogar. E por mais que cada um trouxe aí um pouquinho da sua experiência, talvez o Ciro, quando a gente se juntou, era o cara que mais tinha jogado Cara, não sabia porra nenhuma, tinha jogado meia dúzia. A gente não conhecia porra nenhuma de RPG, então a gente acabou aprendendo junto muita coisa, né? Sim. E aí a gente começou a desenvolver os nossos gostos por sistemas e como na época era novo pra todo mundo, a gente acabou jogando tudo, né? Quase tudo. Muita coisa, né, cara? A gente tentava jogar e aí começou a achar o que era legal, o que não era legal, o que fazia sentido pra gente, o que não fazia sentido pra gente. E algumas coisas que foram legais por uma época, hoje a gente olha pra trás e fala, mano, aquilo era um lixo. Vamos falar alguma coisa aí então do que a gente jogava, né? Em relação a mais técnico, se assim pode dizer, né? Requisitos técnicos. Então vamos encher tipos de jogos. Vamos encher vocês quais com os nomes sistemas. de sistemas. Que depois você procura tudo no Google. Se você for um jovem, provavelmente você nunca ouviu falar desses jogos de RPGs, né? Que são o que a gente chama de jogos de mesa, esses sistemas que a gente vai falar. Porque são coisas que eu vejo que às vezes a galera não conhece mesmo. Não. Mas aí você procura, né? Então o cara procura, né? Então só pra... A gente falou no começo que não vai ser um... A ideia não é explicar o que é, mas vamos dar o mínimo aí de informação, né? Então vamos lá. Isso não era uma premissa que a gente não ia falar nada? Não, sim, mas é só pra gente... A gente tá falando de sistema. Sistema do quê? De RPG. A gente tá falando daquele jogo onde as pessoas se reúnem da mesa pra contar uma história. Eu comecei com GURPS. GURPS, galera, é um sistema que tem como objetivo ser universal. Um sistema que você encaixe qualquer tipo de jogo naquele sistema. Então você pode jogar desde fantasias medievais, como O Senhor dos Anéis, a jogos de super-heróis, como o filme do Vingadores, sabe? Que se eu falar do quadrinhos, ninguém vai lembrar também, porque ninguém lê quadrinhos hoje em dia. Lembrando que nessa época, O Senhor dos Anéis... A gente nem sonhava em ter em português também. Tem nem em português. Só livro, galera. Acho que o Ciro tinha, o único que tinha. Hobbit. Na época o Hobbit que o Ciro todo mundo leu o Hobbit do Ciro. Daí depois eu ganhei O Senhor dos Anéis e li também. Mas foi bem mais próximo dos filmes. Mas basicamente anos antes. Contar histórias significa contar histórias de vários tipos diferentes, né? Super-herói, terror, aventuração. Isso. Velho Oeste, jogar os Velho Oeste, que era da hora. Fantasia medieval. E aí existem... A gente foi procurar sistemas que traziam regras pra gente jogar em cada um desses cenários. GURPS é um sistema que ele tenta colocar você em todos esses cenários. Ou pelo menos permite você tentar jogar. Só que GURPS, ele parece a vida real. GURPS não é vida, a vida imita GURPS. Assim, GURPS é um sistema que se você quiser cavar um buraco, existe uma fórmula dentro do livro para você fazer isso. Então, assim, ele é um livro muito completo, mas também muito complexo. E isso faz com que o jogo se torne, às vezes, mais moroso, mais lento. E acaba colocando a maior parte dos grupos de RPG, pelo menos que a gente conheceu, se afastou do GURPS ou nunca deu chance pro GURPS por conta desse caráter mais matemático, cheio de regras. O GURPS tem até lá uma parte do livro, se você quer jogar com regras avançadas, né? Que ele chama. Tem o básico e no meio lá tem regras que matematicamente tem várias questões matemáticas. Mas ele acaba sendo, como você falou, então, um sistema que permite você usar ele para jogar qualquer tipo de jogo. Por isso que o nome dele é genérico, né? Ele é genérico e universal, então é para você jogar jogo de horror, jogo de fantasia medieval, jogo de futurista, de cyberpunk, jogo de vampiro, jogo de qualquer coisa, super-herói e tudo mais. Então, aí começou no Brasil uma onda que assim, que destronou o GURPS como o RPG mais popular, porque se você for nos primeiros encontros internacionais de RPG que teve em São Paulo, quem mandava era o tal do GURPS. O GURPS ele era mais popular porque não tinha o tal do D&D. O D&D, na verdade, na época era só aquele jogo de tabuleiro. Era um livro de tabuleiro e você ficava muito dependente daquele tabuleiro. Você podia jogar ele de outras formas, mas
principalmente para quem já conhecia outros sistemas, para quem já tinha a mente um pouco mais aberta. E para quem lia somente aquele livrinho e aquele conjuntinho de regras, era algo para se jogar num tabuleiro, como a finada Estrela, lançou um negócio chamado Hero Quest. Mas o D&D veio antes do Hero Quest, né? Não, o D&D na verdade foi o primeiro RPG lançado. O D&D ele ganhou muito nome, muita fama quando ele fez a segunda edição dele, que foi o AD&D, o Advanced Dungeons and Dragons, que ele acabava não tendo tanto sucesso, no Brasil principalmente, porque você precisava de 3 livros muito caros para jogar, e GURPS você precisava de um só. A vantagem do GURPS é isso que vocês já falaram também, né? Você o GURPS ele te dá uma perspectiva, porque assim, é muito maior que, por exemplo, o D&D, que é um negócio voltado para fantasia medieval. O GURPS você tinha lá, você poderia jogar o medieval, você poderia jogar como um cyberpunk, um supers, um detetive, um jogo de detetive, né? De horror, até mesmo vampiro. Se quisesse fazer um jogo de tipo chá das 5 na Inglaterra, tipo as pessoas tomando chá, o GURPS permite, ele vai te dar um caminho ali, né? E eu acho que tem uma questão técnica também, né? Vamos pensar lá de novo, né? Levando para nossa realidade. Dados diferentes de um dado de 6 faces já era difícil. Era difícil. Então, assim, todo mundo tinha dado 6 faces, porque quase todo mundo tinha acesso ao War, né? Então, mas aí, Banco Imobiliário, tinha dado Ludo. O AD&D, quando ele veio pro Brasil, ele veio vendia na banca. E é uma dessas editoras que fazem livros para vender na banca, coisas para vender na banca. E o primeiro livro, que era o livro do jogador, ele vinha com um conjuntinho de dados, um D4, um D4, um D6, um D8, um D10, um D12 e um D20. Então, mas vamos lá, se você tinha esse módulo, você comprava e ganhava esse saquinho com menos de dado, só você podia jogar ou você tinha que estar presente. E isso mostra a dificuldade de você arrumar esse tipo de material. Aí vamos imaginar o cara que botou o livro teve que ter a preocupação, porque assim, geralmente o cara ele é uma editora, o negócio dele é fazer livros e não dados. E ele provavelmente na época deve ter feito alguma coisa até com uma empresa terceira para ter dado para colocar no mercado. Por exemplo, a gente xerocava livro. Eu não ia conseguir xerocar o livro de D&D do Ciro e jogar com outras pessoas se eu não tivesse os dados. GURPS eu conseguiria, como eu fiz, xerocar o módulo básico, conseguir meia dúzia de dados, ou 3 dados, 2 dados, um dado de 6 faces e conseguir jogar com outras pessoas. Né? Sim, então o próprio aspecto técnico também do D&D já era mais uma barreira por conta do tipo de dado. E a gente tem que lembrar o seguinte, que a gente vive em São Paulo. E São Paulo ainda teve, mesmo no interior de São Paulo, você ainda tem muita facilidade de encontrar essas coisas. Eu tenho dó do cara que queria jogar RPG em Manaus. Mais pra frente, quando começou as Dragões Brasil, que elas tinham distribuição pelo país todo, nacional, apareceu algo Salvador, que chamava Forbidden Planet, que você comprava, pagava no cartão de crédito e eles enviavam para você por correio. Você podia comprar. Era uma livraria. Fantástico. Fudido, né, cara? Pré-internet, pré-qualquer coisa, né? Pré-isso tudo. Vale só fazer uma paralela para quem não tinha, né? Não existia internet. Internet Não tinha Google. Não, tinha internet. Tinha BBS, meu amigo. Tinha BBS, não tinha internet. É verdade, tinha. A gente podia gastar muito tempo jogando RPG. Nossa, não tinha internet também. Tinha chat. Galera, nessa época, você tinha que ter uma revista pra bater punheta, velho. Não, nessa época, pra você encontrar seu amigo, você tinha que telefonar pra ele. Ou ir na casa dele. Bater palma. Às vezes ele não tava lá, velho. E aí você perdia a viagem. Era assim. Era da hora, cara. Era aventura. A vida era uma aventura. Bom, então a gente jogou muito GURPS, que é esse cheio de regra, matemática, mas de uma maneira genérica. Acho que o GURPS era o dos preferidos nossos, né? Pessoalmente eu acho o sistema legal. O sistema é mais legal, né? O próximo RPG que fez muito sucesso, tanto no Brasil quanto no nosso grupo, foi um que com certeza dominou o mercado depois com uma editora chamada White Wolf, que foi o sistema Storyteller, começando pelo Vampiro à Máscara. O Vampiro à Máscara, ele foi um RPG que ele foi pelo caminho oposto do GURPS. Enquanto o GURPS tentava criar fórmulas matemáticas para qualquer tipo de situação na vida real, para que você tivesse amparado por um conjunto de regras que funcionasse para tudo, o World of Darkness ele falou para você, mano, esquece as regras. Usa o seu bom senso,
A gente vai te dar um conjuntinho de regras simples para situações mais críticas, como combate e essas coisas. Mas vamos criar um universo para Mas você. interprete, crie um personagem com fundo emocional, crie um personagem mais emotivo. E mais do que isso, como o storyteller veio com o vampiro, mais do que o foco na interpretação, Ele veio com o vampiro. Ele veio com um mundo, né? Ele veio com um cenário mega detalhado que ao longo dos anos foi evoluindo e virou livro, virou filme, virou série de TV, virou videogame. Muitas dessas coisas não pagam direitos autorais, então não é material Não, oficial. mas por exemplo, o Kindred, aquela série que passou na TV, Kindred é baseado. Tem jogo do Vampiro à Máscara oficial de computador. Então assim, ele criou um universo rico no tema World of Darkness, né? Que é inicialmente vampiro. Na verdade, e depois se expandiu para outras Na verdade, o mundo World of Criaturas Darkness... sobrenaturais, né? O mundo World of Darkness, ele basicamente, não importa qual seja o livro que você vai jogar, ele trata de horror pessoal. Isso. É você abandonando sua humanidade para se tornar um monstro, ou a sua humanidade lutando com um monstro dentro de si. Então, o lobisomem ele tem um problema de ser um monstro assassino, o vampiro ele tem um problema de ser um monstro assassino, o Wraith ele tem um problema de ter virado um fantasma, Nossa, abandonando a humanidade Fazendo dele. um parêncio, Wraith era os piores de tudo. Nossa senhora. Changeling, você é uma Não, Changeling... Não. Pula. Mago. Changeling, você é uma fada, acabou aquilo assim. Mago, você é uma pessoa que começa... É o Neo. Você começa a descobrir um mundo diferente, isso te deixa doido. E Múmia é a mesma coisa. Todos os jogos de World of Darkness... É a questão de assim, você... Tirando até o Caçadores Caçados, que depois veio como suplemento pro vampiro, que era para você jogar como humano, era um humano que tinha acesso a questões sobrenaturais. Não só por lidar com o vampiro, mas por a verdade fazer está lá ritual. fora, né? A verdade não, mas até por ser capaz de fazer ritual, de ter fé, de talvez ter um pedacinho de telecinese, saber fazer taumaturgia. Você não era uma pessoa normal. Então é sempre assim, o World of Darkness ele trouxe aquele, se alimentar do sangue dos vampiros, né? Ele trouxe aquele ganhar os do teu poderes. personagem tá num mundo diferente. Exato. Né? Onde o GURPS, por exemplo, você podia jogar, por exemplo, como o João falou, um jogo de Velho Oeste que você era um cowboy, que existiu de uma maneira ou de outra, talvez não como na TV, mas existiam pessoas que montavam cavalos e davam tiro em índio e etc. O vampiro, o mundo do World of Darkness, ele trouxe pra gente uma ideia de pessoas que são diferentes, né? E fazem parte de um universo onde está permeado de seres diferentes e tem esse horror pessoal, que é onde... E é por isso que puxa esse lance da interpretação, né? Você lê qualquer livro de vampiro, é toda hora focado na interpretação. Mas, só polemizando um pouquinho, eu ainda acho que o GURPS permite mais interpretação do que o Storyteller, por conta das vantagens e desvantagens, que é uma questão que é muito superficial nos outros sistemas. Então, eu acredito que sim, o GURPS permite, sim. Só que eu acredito que os grupos de RPG, no geral, como o GURPS não cita coisas sobre interpretação, até o momento de alguém chamar a atenção daquele grupo para como interpretar aquilo que ele está vivendo vai ser legal, o personagem de GURPS, anterior à preocupação da interpretação, ele era muito mais um apanhado de números montados de uma forma muito racional numa planilha, tanto que assim, até hoje, se você vê pessoas da velha guarda jogando GURPS, mano, é muito difícil um cara que não tem reflexo de combate. Para aumentar o ano esquiva. Para aumentar o ano esquiva. Porque, isso significa calejamento. Né? Isso é cicatriz no olho. Então, mas não é isso só... aí é perda dos dentes. Basicamente assim, ó, se você ler qualquer livro do World of Darkness, ele é um livro que ele conta uma história, né? A ideia do livro é te colocar no ambiente e falar desse lance da interpretação do personagem, dos medos, dos receios, do porquê teu personagem faz parte daquela história, o que ele tem que buscar, como o personagem vive e não como o personagem dentro de uma campanha. E se você ler o GURPS, ele realmente é um livro muito mais voltado para a regra, né? Sim. Como fazer combate, como comprar uma armadura, como calcular fadiga, como você cansa, como que você mata, como funciona veneno, como funciona cavar um buraco. Então, ele tem até capítulo de interpretação, mas é um capítulo no meio de um livro de 400 páginas. E o Storyteller, qualquer livro de Storyteller,
todo o livro fala sobre interpretação, Então, sobre personagem. Mas eu acredito também que Storyteller, apesar de ter sido um jogo que iniciou muita gente a jogar RPG, ele bebeu muito do fato de que a D&D, que é um jogo que, mano, de regra também é extremamente complexo, porque os jogadores já sabiam como jogar RPG. Se você não lesse a porra do... Claro que você não lesse o GURPS, você ia saber o que era um combate. Mas assim, a dinâmica de um combate foi estruturada na cabeça dos caras até que criaram o vampiro antes, por causa dos predecessores que foram matemáticos. Na verdade, assim, começou muito mais como um jogo e se tornou muito mais uma narrativa depois. É isso que Exato. Começou como um jogo. Dizem, né, que a porra do RPG começou com jogos de guerra feitos em tabuleiro. E aquilo tinha regras muito definidas, como xadrez e coisas do gênero. E que depois que foi criando-se a narrativa, até o momento de um vampiro. Na verdade, até o momento de um Castelo Falkenstein, que é um jogo que não existe ficha, não existe dados, não existe porra nenhuma, que você só conversa. Só existe o diário, né? Bom, então a gente falou de GURPS e a gente falou de Storyteller, que basicamente são dois grandes aí na jogada. Só para complementar aí, como vocês estão dizendo, são os dois, acho que os dois sistemas que a gente mais jogou, né? Na verdade tem uma nesse trindade, começo, né? Tem uma trindade. Mas falando assim do Storyteller, ele realmente trouxe essa questão da interpretação, né? E eu acho que levou muita gente nesse momento a realmente ver o que era importante, né? Dentro do jogo, que era o lance da interpretação. Que era o lance de contar a história. Às vezes jogar uma sessão sem até rolar os dados. Porque, apesar de eu achar que os dados são fundamentais. Porque se não tem dado, não é jogo. Então assim, tem que ter alguma coisa relacionada à sorte, a parada de alguma coisa. Mas assim, ele realmente enriqueceu isso. Eu acho que... Como assim, foi o primeiro que eu joguei, eu já entrei nessa cultura, assim, né? Quando eu conheci o RPG pra mim já foi direto um jogo de interpretação, porque eu comecei com World of Darkness. Qual era a parada principal quando fazia uma planilha, por exemplo, uma ficha no Storyteller? Comportamento, natureza, conceito. Era sempre isso, era o que era o foco, tipo, quem era você? Né? Muito mais do que preencher as bolinhas do Rei Hagen, né? Nosso grupo, por exemplo, tipo assim, a gente saiu do lance muito matemático, a gente não estava muito preocupado tanto em coisas matemáticas e mais na história. Mais naquilo que a gente ia, né, desenvolver, né, como um grupo, né, mestres e jogadores, o que a gente ia desenvolver na história, uma interpretação legal, atitudes coerentes com aquele personagem que você criou, né? Eu sou um personagem que tem X características, tais profissões, então com o passar do tempo e as situações que aparecendo, você ter aquela integridade nas ações. E eu acho que isso foi muito focado mais no storytelling, né? Eu acho que é por isso, inclusive, que o D&D pra gente veio depois, né? Sim. Por exemplo, nós como um grupo, começamos a jogar bastante D&D bem depois. Bem depois. E basicamente por quê? Falta de tempo. Porque é um sistema rápido de jogar. Rápido. É um sistema onde você tem os inimigos prontos, você tem tudo em tabela, você não precisa ficar criando do zero. Você tem a facilidade de nivelar. Em GURPS você monta um personagem, às vezes, com a mesma quantidade de pontos do seu NPC, e se você construiu ele muito melhor construído que o seu NPC, ele vai matar o seu NPC, apesar de serem personagens equivalentes. E D&D, pelo fato dos monstros serem todos já prontos e tabelados, eles vêm com aquele nível de dificuldade. Alguns monstros eu nem concordo com o nível de dificuldade que é classificado, mas são poucos que vai dar uma diferença maior. E você consegue colocar aquele monstro num jogo sabendo que aquele monstro vamos supor, você vai colocar um monstro um nível acima do seu grupo, ele vai exaurir quase todos os recursos do seu grupo, mas o seu grupo vai matar aquele monstro. Mas o que eu entendo e eu concordo com isso, mas eu acho que assim, eu pessoalmente, como uma das pessoas que mais dou jogo do que jogo no nosso grupo. O Adilson sempre quer se caracterizar, sempre quer dar mais, né? Isso é questão pessoal. Às vezes você tá lá, né? Não, vamos lá, não, quem dá aqui de novo sou eu vou dar o jogo. Mas basicamente assim, o que o D&D me ajudou, né? Nos últimos tempos, que foi o sistema que a gente jogou mais depois, né? Livro dos Monstros. Eu acho que essa é a grande diferença. Se o GURPS tivesse um livro dos monstros, talvez eu nunca teria jogado D&D. Sim, concordo. Se você for
pensar nessa linha é mais uma maneira de confirmar aquilo que eu falei um pouco antes. Mesmo a gente jogando, por exemplo, o D&D, que eu acho que desses 3 que a gente citou, que foram os principais na nossa vida, que ele é o mais restrito em questões de criação de personagem, porque é muito... Primeiro que os seus atributos vêm de parada de dado. É bem enlatado. É bem enlatado? É bem enlatado, né? A gente... Na verdade, o AD&D ele é um jogo de estereótipos. Ele não deixa você escapar. O guerreiro vai ser um guerreiro, o ladrão vai ser um ladrão. Não dá pra você fazer um guerreiro que sabe algumas magias, por exemplo. Exato. Mas, então... e nisso que eu vou falar, quando a gente... Por exemplo, eu vi muitas vezes isso. Os nossos jogos, mesmo dentro do D&D, dentro do mundo medieval fantasy, são muito mais interpretativos quando você vê outros grupos jogando ou joga com outros grupos. Eu já joguei várias vezes com outros grupos do tipo que eu tentava desenvolver uma interpretação, um diálogo, e aquilo não interessava nem um pouco pro cara. É do tipo, rola os dados, vamos ver a parada, tem um monstro. Porque é Dungeon and Dragon mesmo, não que o cara esteja errado. Na verdade, até o D&D agora, o 4.0, que a gente não jogou, e eu posso estar falando besteira, porque muita gente que joga o 4.0 fala que o jogo é bom, a gente é tendencioso mesmo e foda-se. É o seguinte, essa galera é a galera da geração videogame, muito mais do que a gente foi. A gente jogou videogame, tanto que, mano, jogos de RPG foram a base do meu começo de inglês, tanto os livros em inglês quanto o jogo de videogame, né? Porém, quando a gente começou a jogar o jogo de videogame, de mesa, a gente procurou coisas diferentes muito também, porque a gente jogava live. Só para tentar resumir é o quê? A gente teve um background de outros sistemas. Então a gente jogou muito Storyteller, ou World of Darkness, a gente jogou muito GURPS e depois a gente foi pro D&D. Então quando a gente foi pro D&D por uma questão prática, né, de ser um sistema pronto, só que a gente levou todo esse histórico de interpretação. Então eu concordo com o João. Os nossos jogos de D&D não são jogos de videogame. Não, né? sim, mas é o que eu tô falando. A gente não joga D&D como a gente joga Baldur's Gate no videogame. Então, mas eu já joguei em encontro internacional jogos de vampiro, que são jogos de videogame. Toda vez que a gente jogou junto, a gente sempre teve no nosso grupo essa ideia que RPG é muito mais interpretar do que jogar, né? Porque jogar parece que tem que ganhar ou perder, né? E pra gente era contar história, a gente sempre gostou de contar histórias, né? Então, mas vamos fechar esse assunto falando aí dos sistemas que a gente jogou. Eu quero fechar esse tópico de sistema só falando que, assim, sistema é importante porque senão vira aquela brincadeira de bang-bang de criança, né? Atirei, não pegou, tipo, morreu e tal. Porém, é o menos importante. Eu acho que, assim, pelo menos por esses anos aí, quase 20 anos jogando RPG, pra mim, o mais importante ainda é o roleplay. E qualquer sistema te permite fazer isso. Eu vou fechar mais ou menos com isso aí. Acho que todo sistema tem o seu lado bom, o seu lado ruim. Acho que cada um se adapta melhor, ou gosta melhor, ou às vezes o sistema que é mais ligado ao assunto. Eu gosto de medieval, eu gosto de tal sistema, ou gosto de sobrenatural e tal. Mas isso, o mais importante mesmo é a história a ser contada e construída. Isso é o que diverte mais e é o mais importante. Agora vamos falar daquilo que a gente acabou de concluir que é o mais importante. As histórias. Os personagens, as histórias, coisas mais marcantes, coisas que foram assim dentro dessa... Experiências boas e ruins. Eu acho que é legal falar experiências ruins também, né? Sim. Não, eu acho que, como o Ciro falou, não tem o ganhador. O ganho é quando se diverte. A gente se diverte dando certo, como a gente se divertiu muito dando errado também, num monte de história. Eu acredito que, assim, como a gente estava comentando, que vários grupos, e cada grupo entende o RPG de uma forma, e eu não acredito que o nosso grupo, a gente pensa muitas vezes assim, a gente joga certo e os outros jogam errado. Não. Cada um joga do seu jeito. Se aquilo divertir, é o que estava lá. Mas o nosso é mais legal, eu acho. Não é o certo, porque não existe certo, cada um, mas eu acho sempre que foi mais legal. Então, a gente gosta muito de jogar jogos basicamente no modo hard. A gente não gosta de personagens super poderosos ou coisas muito absurdas. Acredito que muito por isso a gente tenha muito mais histórias de fracassos que sejam interessantes do que de grandes sucessos. Eu posso começar com uma aventura solo que eu joguei com o Adilson de GURPS. Ele mandou fazer um personagem com
acreditem, 25 pontos. Que é ponto pra cacete. Só que ele me deu a liberdade de escolher 50 pontos de desvantagem. Então, num total... menos 25. Você tinha 75, você tinha menos 25. Não, num total de pontos eu tinha 75 pontos pra criar um personagem. É verdade. Que é muito ponto. Que é o normal, né? Acho que segundo o GURPS é normal. É muito ponto pra você criar, sei lá, um adolescente nerd de uma Exato. escola que não faz porra nenhuma. Faxineiro. É É um faxineiro, O faxineiro que não é... o cara do escritório de contabilidade, lá, o contador, É isso aí. com 75 pontos tentando E um bater caixa- no um caixa de supermercado, caixa de supermercado, um engenheiro de computação, um médico. Mas se a gente fizer um paralelo... Não rola um herói com 75 mas pontos, se a né, gente fizer velho? um paralelo... Só um bombeiro, no máximo um bombeiro. É o mais Ash. herói que você vai chegar. O Ash. Ah, o Ash. Evil Dead. Quantos Evil pontos Dead. é isso que ele tem? Não, Ele mas- era um cara Com- repositor de gôndola de supermercado. Com a serra elétrica ou sem a serra Não, elétrica? ele ganhou a serra elétrica, vamos imaginar, durante a aventura, né? Ah, antes da serra Como que elétrica. ele começou o jogo, o Evil Dead, o personagem Ash Williams. Ele começou Ash o jogo Williams, ali com os seus 75, né? Aí, Mas então, aí- sim, era o Ash. Pra ajudar, era um jogo de horror, onde pessoas estavam me Mas no perseguindo. final do primeiro filme ele terminou com 150. Dobrou. Verdade, né? Então, Exato. Então, era um jogo de horror, onde as pessoas me perseguiam. E Ai. eu tive uma sequência, assim, do quê? De uns 15 erros críticos seguidos. Então, assim, mano, até cair de uma torre de igreja, eu caí. Não foi... It's over, né? 75 pontos, foi a final aí. Acabou aí, Foi, né? acabou aí. Então, galera, morreu de não foi, mim, né? não foi um jogo longo. Porque Uma aventura Eu lembro que a gente jogou esse jogo porque a gente tinha marcado e a galera acabou Não foi. não conseguindo ir. Eu dormi na sua casa e de madrugada a gente falou, vamos jogar um jogo solo. Aí eu fiz algumas adaptações. Nossa, como nós era viciado, mano. Era viciado, né? Eu lembro E que aí- a gente chegava na casa do Ciro, tipo, às vezes, depois do almoço, saía do colégio e de manhã, almoçava, pingava na casa do Ciro, sexta-feira, 4 da tarde, e ia embora no outro dia. No sol, velho. A gente lá se divertindo, né? Brincando, daqui a pouco... Barulho de busão. Puta, 4 horas da manhã no dia seguinte, a gente tinha ficado lá, tipo, já 12 horas fazendo a 13, 14 parada. horas, é verdade. Então, galera, isso é mentira, isso é mentira. Muitas vezes eles foram pra minha casa na sexta e foram embora só no domingo. Não tomaram banho, não escovaram o dente. Tinha piscina na casa do Ciro, viu? Tinha piscina, não ficava sem água. É importante ressaltar que durante esse tempo a gente não fez nada além de jogar Nada, RPG. nada. E comer sanduíche. Sanduíche. Tomar cachaça. Então, Eu tive úlcera no esôfago, estômago e duodeno numa época. por causa Nessa disso, época. Por causa de Coca-Cola, Ah. hambúrguer e RPG. Tudo isso junto, mais outras coisas, né? Era difícil aquela vida. Ou não, né? Não, acho que hoje a vida é mais difícil. Hoje né? é mais difícil. Ah, Hoje tem você que trabalha. fazer um monte de coisa, Hoje responsabilidade, RPG é né? real, é o crítico você sente na pele, né, cara? Como o Ciro falou... só Essa aí você pegando- jogou, né? Você jogou o que ele mestrou. O Ciro jogou com a gente. Só pegando o gancho do que o Ciro falou, o nosso grupo sempre jogou jogos difíceis. Por quê? Porque as histórias eram histórias complicadas de se jogar e a gente sempre teve o hábito, ou o mau hábito, de diminuir a quantidade de pontos que o sistema dizia que você tinha que ter. Eu, pessoalmente, me culpo por isso, porque eu fui uma das pessoas que forçava isso, como eu sempre mais dei jogo do que joguei. Então eu olhava lá aquele monte de pontos, 100 pontos em GURPS, não dá pra você fazer, cara. Nada. O Rambo. Nada pra fazer. Não era seu Rambo, era seu policial. Eu na vida real já devo ter mais que 100 pontos. Não tem. Deve ter. E aí, vampiro. E eu não consigo salvar tipo um cactus. O Quanto cactus era? em 5 casa pontos de morre. disciplina? 5 pontos de disciplina? O quê? Vampire? É. 3 pontos de disciplina. É Gilson. muito. 3 pontos de disciplina. Muita disciplina, muito poder. Você gasta tudo muito em um poder. só, muito poder. Exato. Então a gente sempre diminui os pontos pra tentar fazer, assim, como um recurso até de narrativa, pra fazer com que o personagem tivesse desafios maiores do que aqueles que a gente tinha criado naturalmente. Mas fala de uma, pra nós de uma campanha, de um jogo, Vou falar um do jogo então que eu mestrei e um do jogo que eu joguei. O que eu mais gostei de mestrar foi aquela campanha de Mortal que a gente jogou em Storyteller. De caçadores caçados. Foi uma campanha que durou mais de anos, aí a gente jogava no começo quase que diariamente, depois com mais tempo de espaço entre as sessões, até para jogar outras coisas. E detalhe, começamos com personagens com pontos reduzidíssimos. Reduzidíssimo, muito Mas eu acho que a gente vamos falar sobre isso no próximo lá. Então- que é mais, acho que mais sistema, né? Vamos falar mais. Isso.
o personagem do João nesse jogo, ele virou um vampirozinho. Eu fui vampirizado no primeiro final. você virou chupa-saco de vampiro. Tipo isso. Né? Não, o personagem ele se apaixonou True por uma love, vampira. true love. Ele se apaixonou por uma vampira. Essa vampira só fodia o nosso grupo. Mentira, ela era boazinha. E o cara... Eu digo isso até hoje, ela era boazinha. Ela que era mal, né? A Messi dela é ruim, mas ela era boazinha. Não, a vampira só fodia o nosso grupo. Tremer, mano. E o Menina tremer, E velho. o cara pegava e Tremeré. ficava chupando a porra da vampira, velho. Mas esse jogo foi legal porque assim, era um jogo de caçadores caçados, então nós jogamos, assim, mais pessoas participaram, mas o core dos jogadores era o Ciro, o Alan e o João, né? Então eram nós 3 aqui mais um amigo. O Ciro era um escritor. O Ciro era um aspirante a escritor, né? Não, gente, eu era o cara que mexia com o computador, né, mano? Esse aí era o Alan. Não, mano, o Alan era o cara que inventava Isso, coisa. o Alan era o Não, inventor. você passou a mexer com o computador, mas... Não, você- ou não? eu mexi. Desde o começo? Não, meu cara era um carinha normal. Isso. Porque eu não tinha pontos pra ser nada. Eu era um cara tipo assim, velho, eu tô no colegial. O que você faz da vida, velho? Eu tô no colegial. Isso, você é um eu cara sou aquele, genérico. eu sou aquele cara que assim, eu entro e eu vou embora, ninguém sabe que eu entrei, que eu fui embora. Isso. Não porque eu sou invisível, mas porque eu sou invisível socialmente. Era a vida real, assim. Tipo vida real. Tipo, Essa é a ideia do jogo. Tipo a vida real. E com o passar do tempo, eu comecei a me tornar Detalhe, um nessa Rambo época... hacker. Nessa época a gente não tinha esse negócio de viadagem de bullying, não, velho. Não tinha bullying, Você não. tomava no cu na vida Bullying. real, era tomar no cu. Era tomar no cu. E no outro dia você pegava o seu amiguinho que te fez tomar no cu e fazia ele tomar no cu e Isso vivia. ajudava a criar o caráter, né? Exato. E tal. Mas voltando ao assunto o Ciro interessante. o personagem do Ciro era um cara que era um nerdzinho, que depois acabou se tornando um cara que mexia com o computador. O O personagem, Rambo que mexia com o computador. o personagem do Alan era um inventor, um cara que gostava de fazer umas engenhocas, né? Que nunca dava certo. Que nunca dava certo, mas era a especialidade dele. E o Sim. personagem do João era um playboyzinho, que era o... Era o oposto dos popular outros personagens, né? da história, né? Era o popular do colégio. o popular do colégio e tudo mais. Isso aí. O oposto isso pra provar, no começo falaram que eu só fazia bruhar e tal, não sei o que, tá aí. Eu fiz um... Playboyzinho. Foi o único playboy da vida dele. Bom, e esse jogo se passou assim, na época, só pra contextualizar, a gente era novo, adolescente também, então a gente consumia muito filme, né? De adolescentes em perigo na escola, assassinos seriais e etc. E muitos dos nossos jogos tinham esse clima de personagens que estavam numa faculdade e a história começava a partir daí. Hoje as nossas aventuras é no asilo, né? Isso, hoje nossas aventuras se Asilo. passam em sessão, Asilo. assim, sessões tardes no cinema. Tarde de cinema. Andar a meio-dia na Paulista. A gente sempre tentou fazer jogos onde os personagens tinham idades próximas a nós, ideias de vida meio parecidas com a gente, Até porque isso era fácil de interpretar, né? porque auxiliava a interpretação. Assim, a gente Eu acho que nem época- isso, a gente era tendencioso mesmo, porque era o que a gente vivia, né? Era o que a gente queria ser. A gente queria, assim, eu acho que de se- uma maneira ou de outra, viver aquelas experiências. O João que vivia nos nossos eu acho personagens. que Em poucas palavras, o João queria ser Um playboy. Eu queria ser famosinho, popularzinho que não dava é. bunda. E não foi. Que eu sempre quis Só dava entender Beethoven. Bom, e esse jogo era um jogo de caçadores caçados. Então, basicamente, a premissa básica é a faculdade onde os personagens viviam começou a ser atacada por vampiros e os personagens acabaram entrando em rota com esses vampiros e acabaram sendo personagens que viviam nesse mundo e tentavam sobreviver como vítimas de vampiro. Eu acho que o que foi mais legal, como eu falei, essa campanha é uma campanha que durou mais de um ano, mas eu acho que o mais legal dessa campanha é o fato que a gente conseguiu, durante todo o jogo, não levar o conhecimento que a gente chama de off, né, que é o conhecimento prévio dos jogadores para dentro da história. Então os personagens não tomavam decisões baseadas no que os jogadores sabiam sobre o sistema, sobre o mundo de vampiros, sobre as disciplinas, clãs e etc. E isso fez com que o arco dramático fosse muito legal. E a gente conseguiu jogar 2 anos realmente temendo pela vida dos personagens. O clima foi mantido, né? O clima foi mantido, até do perigo. Eu acho que essa campanha me marcou muito porque a gente conseguiu explorar basicamente todos os aspectos do World of Darkness, porque tinham vampiros, obviamente, mas os personagens tiveram que tratar com lobisomens, com magos, com aparições, e a gente conseguiu fazer isso de uma maneira natural e que foi divertido. A gente conseguiu explorar todo o World of Darkness durante anos com os mesmos personagens, sem ser o vampiro fodão, sendo sobreviventes, né? E a personagem inimiga de vocês, que era a Adria, era uma Tremer, que era a arqui-inimiga do... Essa era ruim.
E foi uma personagem muito legal de criar e de manter, porque como vocês eram adolescentes ou quase jovens adultos e ela era uma tremor fodona, então assim, ela não tinha interesse em matar vocês e ela podia fazer isso a qualquer momento. Então ela acabava usando vocês e o fato dela subestimar vocês fazia com que vocês tinham espaço para tomar atitudes e tentar sobreviver e tomar... E eu acho que isso foi muito legal. Ela usou, tipo, no jogo uns 2 anos a gente. Isso aí. O que eu acho, assim, que esse jogo marcou muito a gente, além do tempo jogado, que foi um tempo muito longo, foi exatamente essa parte do background. Eu acho que a gente nunca conseguiu montar uma campanha onde a gente conseguisse desligar tanto o que a gente sabe como jogador do que a gente sabe como personagem. Isso. E eu acho que isso fez toda a diferença no desenvolvimento do jogo. Então assim, era coisas do tipo, quando vocês encontravam um símbolo de algum clã, todos os jogadores conseguiam jogar o jogo sem levar pra dentro do jogo o conhecimento de off que aquele era sei lá, rosa significa o clã treinador. Vocês conseguiam ignorar isso e jogar como se os personagens realmente não soubessem daquilo. E isso fez com que eu, como mestre, pudesse criar muita coisa e dar muita volta em vocês e, foi divertidíssimo. Essa foi eu acho que uma coisa que facilitou essa atmosfera foi aquilo falado no começo, foi o núcleo, né? Tipo, os 4 ali que estavam contando essa história realmente entraram no negócio. Tiveram passagem de outros jogadores e tudo mais, né? Alguns entraram e saíram, outros entraram e ficaram até o final. O núcleo ali que começou essa campanha de quase 2 anos aí, ficou do início ao fim. Os mesmos personagens, né? Ninguém morreu e tal, porque realmente... foi super interessante. E no final da campanha foi muito legal, por quê? Porque no final, assim, chegou num ponto que ficou meio sustentável, a vida de vocês como mortal, né? O personagem do Ciro e do Alan morreram, e o personagem do João, para não morrer, foi vampirizado, né? Virou casaco. Eu era um sobrevivente, né, cara? Então, assim... Mentira, não pode com eles. O saco dos vampiros, mano. Sempre foi isso, ele sempre fudeu a gente. A gente só não sobreviveu porque ele fudia a gente. Mentira! Graças a, mano, diversos muito laços pelo de sangue. Muito pelo contrário. Mano, o que a gente fez pra escapar de laço de sangue que vocês não têm ideia. E o cara ia lá na primeira oportunidade fazer laço de sangue de novo, velho. É que era característica de Luke da Hell. É o Luke da Hell. E eu acho que era isso, cara. Eu acho que essa campanha, assim, e é uma campanha que ela foi durante todo o decorrer dela. Teve muitos sucessos e vitórias do grupo, que era legal, assim, desde o primeiro vampiro que vocês conseguiram matar, que foi aquele Ventru. Primeiro e se bobear um dos últimos, né? Uns 2, 3. Só um adendo, galera. Os personagens tinham tanto ponto reduzido que a gente precisou inventar uma máquina que enfiava a estaca no vampiro, porque a gente não tinha força pra enfiar a estaca no vampiro. Em paradas de dados, não conseguia fazer dano suficiente pra empalar o vampiro. Vida real, né? Eu acho que era uma besta de repetição, né? Era uma besta de... eu acho que é vida real, porque se nós 3 víssemos um vampiro hoje, nenhum de nós teria uma força suficiente pra cravar uma estaca no peito. Não, nem queria, né? Eu queria ser vampirizado, né, velho? É bem mais legal. É mais legal. E eu acho que, então assim, a gente teve muito fracasso, porque né, a gente teve participações especiais de outros jogadores que talvez não levaram tanto a sério o jogo e tal. Teve muito personagem que cagou o pau. Não entraram no clima da brincadeira, eu não diria levar a sério, né? Porque, assim, mas isso, é o clima da brincadeira, né? Às vezes você tá principalmente como a gente jogou algumas vezes, ou muitas, não lembro, antes de todos, a gente pegou um ritmo e um carinho por aquele jogo ali, por pela história, aquela brincadeira, pela história. E aí quando entravam outras pessoas com outros personagens, talvez distorcesse o ritmo do clima. Uma que a gente já tinha, às vezes até por um pouco de... coisa do ser humano, né? Como a gente já estava enraizado há muito tempo, a história acabou mais gerando no núcleo desses 3 personagens, né? A história foi criada para esses 3 personagens, né? Os outros acabaram o restante meio que orbitava nas ações desses 3 personagens. E talvez, vamos dizer assim, a ideia de ser coadjuvante numa história talvez não fosse até tão divertido, né? Além de talvez não fosse tão divertido, e existem pessoas que têm um tipo de perfil que não gosta de ser coadjuvante numa história, ele quer ser o personagem principal. Então muitas vezes ele toma uma custar. Então muitas vezes ele toma uma ação, ele tem uma ideia, ele faz alguma coisa muito mais para chamar atenção e para poder mostrar que o personagem dele também define aquela história do que necessariamente
porque aquilo ia ser uma boa pro grupo. Exato. Eu acho que isso também infere um pouco aquilo que a gente falou, né? Todo mundo tem que se divertir, ninguém ganha, ninguém perde, né? É isso aí. Uma das Então coisas que essa a gente foi a usava. campanha que eu gostaria de destacar, porque foi uma campanha que eu mestrei e a gente jogou por muito tempo juntos. E cara, foi muito legal. Eu também destaco essa campanha, tá no meu top 5 aí, de personagem também nessa campanha. Eu acho que quando a campanha, o jogo vai bem, os personagens costumam ir bem junto. Acho que o meu personagem nessa campanha, o Luke, é um dos personagens que eu lembro com carinho. Mas foi a campanha fodida, velho, fodida. Uma campanha que eu gosto muito, foi mestrada pelo Ciro. Os primeiros jogos da versão 3 do D&D. Foi uma campanha medieval que a gente jogou também mais de um ano, um ano e meio, sei lá. Mais de um ano, conseguimos evoluir o personagem do primeiro level até o... A minha personagem chegou, eu era uma elfinha maga, chegou no 18º nível. Você e o Luiz, se eu não me engano, eram os dois personagens que conseguiram chegar no nível mais alto. Porque D&D, vocês sabem, né, galera? Alguém faltou numa sessão, o jogo continua rolando e no final daquela sessão o cara não ganhou XP. Então, quem é mais presente é mais premiado. Mas e essa aventura foi muito legal porque assim, tinha bastante gente jogando, né? Bastante gente jogando desde o começo. Alguns caras morriam, faziam outros personagens. É um dos personagens que eu mais gosto também, dos meus, que desde o início até o final da campanha, que era o meio orc bárbaro Bubrum, matador. Que ele era foda, hein? 50 hits por que ele turno. matou. Eu vou contar a história do anjo, velho. Do anjo. Do anjo. Cara, um dia a gente precisa contar essas histórias, velho. Essas histórias do anjo. O anjo era um personagem que o Ciro tinha preparado um combate super difícil pra gente, né? E a gente ganhou na parada de dados de iniciativa. E no primeiro round a gente matou o anjo. Não, chegamos a matar, né? Isso, não. Ataque do Bubrum, assim, 99 pontos de dano, eu acho. 99 tinha um ponto pra morrer. E aí o turno 2 foi tomar uma poção full pra recuperar energia pra poder ter combate. Mas era muito divertido. Essa campanha a gente se divertiu. O AC do anjo não era pros caras ter acertado com essa facilidade. O camarada teve um ar desdado e ele acertou praticamente todos os ataques. Era pra acertar o primeiro que teve uns acertos críticos, né? Foi fodido. Foi lindo. Ele nunca bateu tanto na vida dele que nem naquela duas cena. espadas. E essa aventura, essa campanha, que também demorou tanto tempo quanto a de Storytelling, mas ela tinha um clima totalmente diferente, né? A galera tinha mais gente também, constante, né? Durante o dia. A gente jogava durante o dia também. Jogou de noite. Foram duas campanhas fodidas, assim, com climas totalmente diferentes. Mas o que valeu mesmo foi a interpretação. O meu meio orc era legal também. Meio orc bonzinho pra caramba. Eu lembro que nesse jogo eu joguei com uma elfa maga que era filha da mãe pra cacete, tava criando um ovo de dragão bem antes da Daenerys existir e ser popular. Não, o personagem disso era uma cretina. Roubava gente. Roubava grana. Galera, é o seguinte, ele fez uma meio elfa maga que ela tinha um único objetivo na vida, se dar bem. Se pra isso ela tivesse que destruir o mundo e matar os amigos, foda-se os amigos. Não, mas eu acabava ajudando os caras, porque eu precisava deles pra continuar me dando bem, né? Não porque ela salvava, porque ela era boa. Mas esse jogo foi muito legal. Foi o Ciro que deu esse jogo, né? A gente jogou por muito tempo também. E foi nesse jogo que a gente trocou a versão, não foi? Foi nesse jogo que a gente começou no 3.0. Aí entrou o 3.3 e algumas coisas que a gente tinha aprendido no 3.0, como por exemplo, ataque de oportunidade, que mudou totalmente as regras do 3.0 para o 3.5. A gente acabou mantendo a do 3.0 nesse jogo porque a gente já tinha aprendido. Era muito difícil de fazer aquela porra, mas a gente já tinha aprendido como é que funcionava. E depois, nos próximos jogos, a gente atualizou as regras. Mesmo porque ataque de oportunidade sempre foi um negócio meio pra gente foi sempre meio estranho, né? Eu queria destacar um pouco, na verdade, o seguinte, não uma campanha ou coisas assim, mas alguns jogos que a gente teve, principalmente de sistemas diferentes que saem um pouco do mesmo, né? Então eu queria falar um pouco dos jogos de Wraith que o Adilson deu e que, mano... Que dá vontade de se matar depois. Você termina o jogo com depressão, né? Porque, mano, é foda morrer e ver as pessoas que você gosta vivas e se fudendo. Sofrendo por você. E se fudendo muito porque você morreu, né? Então, assim, eu acho que isso é legal e eu acho que tem que
quem tiver chance tem que jogar, tá ligado? É verdade, jogos de Rift sempre foram... Só que... Jogamos poucos, mas quando jogamos... É que são pesados demais, Impacto, deu né? impacto. A gente começou a jogar e a gente já tava numa pegada de interpretação já no High level, nível né? high level. É. Então, assim, a gente ficava Mal, né? meio bad, né? Aí, assim, eu acho que aí começava a perder o lance muito da diversão, né? Não é? Não, mas- Não, porque assim, uma Mas coisa... eu lembro de uma cena muito bacana que assim foi um personagem acho que do meu irmão, do Leandro, que ele era pai de família e tal, não sei o que, ele tinha uma filha. Do Gustavo. Foi do O Gustavo? personagem do Gustavo. Que ele tinha uma filha e a menina e ele pegou quando ele conseguiu fazer contato com a filha dele Como fantasma, como né? fantasma pra tentar tipo falar pra filha dele, não precisa Sofrer por sofrer por também. mim, eu tô bem e tal. Foi a mina aplicando heroína na veia, tá ligado? Aí a gente vê o camarada do lado, depressivo, chorando. E isso foge um pouco da ideia de diversão no jogo, mas... Porque eu acho que a gente falou muito da questão do storytelling, popularizou acho que levou a um alto nível, acho que todo mundo a interpretação, deixou um pouco menos de lado a regra, não sei o que, ele tinha esse clima e tal. E às vezes até a gente que levava isso realmente com o jogo, né, cara, ficava meio pra baixo, assim, né? porque a gente não, se dedicava, não chegava a pingar sangue no copinho, que nem os idiotas, mas... Né, Não, é porque assim, vamos lá, né? A gente passava grandes horas dos nossos dias fazendo isso. A gente fazia poucas coisas a não ser coisas relacionadas a jogar RPG. Então, era sério. Que vida triste, que vida triste. Não, eu acho que foi legal, cara. Não me arrependo, não. Na verdade, eu já sinto falta de jogar um pouco. Talvez não tanto quanto a gente jogava, mas... Uma vez por mês tava bom. Pelo menos, né? Mas basicamente assim, era importante pra gente contar a história, né, cara? Então a gente levava a sério aquilo. Não que a gente pingava sangue ou matava os outros na rua. Mas naquele momento de contar a história, a gente queria contar a história da melhor maneira possível, né? Pra que fosse o mais real possível pros personagens. E esse lance, que talvez seja até o que diferenciou a gente de alguns grupos ou de pessoas que tentaram jogar com a gente e não gostaram, é porque a característica do nosso grupo era levar muito a sério a história, o contar histórias, né? Então quando a gente jogava uma história triste, era sério. Eu acho que a gente pode também colocar isso no stand-by aí pra gente poder falar mais coisas, porque seria legal a gente falar coisas ruins também. Seria coisas ruins, quebrar caixa. Não, ou senão quando você, né, ia jogar e aí o cara chegava e falava pra você, é jogo de vocês mesmos. Cara, isso era a pior coisa que existia para um jogador. Pro jogador. Interpretar o personagem. Cara, se eu quisesse a porra da vida real, eu ia pra minha casa, velho. Lavar Eu louça. vim aqui pra brincar, velho, pra jogar a parada. Eu não quero ser o João nessa porra, eu quero ser o Conan, tá ligado? Aí chegava lá, então, a aventura de vocês mesmos. Que ganharam poderes. Eu vou dar pra ser no beat, velho. Mas vamos colocar. Joga The Sims, né? Vamos. É tipo jogar The Sims. Vamos com colocar você isso mesmo. aí nos próximos aí. Um tópico aí. É, porque é legal a gente. Porque esse vai ser engraçado, eu acho. Hein? Vai ser engraçado. Acho que até agora é interessante, né? A gente falou bastante, acho que. Sobre tudo que a gente queria falar, né? É, deu uma geral. Então vamos concluir aí falando o que é hoje o jogo, né? O que a gente acha do jogo hoje, se tem futuro, o que a gente acha de quem tá jogando aí, nós mesmos, né? O que trouxe pra gente todo esse tempo aí de dedicação? Dedicação não é a palavra certa, né? O que a gente ganhou com isso? Vamos supor, o que a gente ganhou, e até mesmo sobre o próprio jogo, né? O que vocês acham do jogo hoje? Como que vocês veem aí pro futuro? O que mudou da época que a gente era jogadores mais fervorosos? Eu vou falar um pouco do que eu vejo como futuro para RPG. Primeiro que eu acho que as novas gerações, por mais que ser nerd esteja na moda e tal, não sei o que, a galera não gosta de ler, a galera não gosta muito de livro, ela vê muito uma coisa digital. Talvez se os RPG virasse e-book, ainda tinha uma chance, mas enquanto for um livro, tá ligado? Não vai rolar. Eu acho que é assim, mais do que livro, né, cara? Vamos lá, para jogar RPG como a gente joga, pelo menos. Você precisa usar a cabeça e imaginação, E precisa se precisa de reunir. contato pessoal, né? Você precisa se reunir pessoas no mesmo lugar, que é uma coisa que está ficando cada vez mais escasso. Então, assim, eu acredito, basicamente, que a gente é meio dinossauro nessa parada, então a gente tem uma opinião meio de dinossauro. Eu não consigo ver como um jogo sério, com interpretação bacana e tal, dos personagens, possa ser desenvolvido por pessoas através de uma página de Facebook.
que hoje muito jogo acontece pelos Facebooks da vida, por esse tipo de coisa. Então, assim, o cara até lê o livro, mas o cara tem problemas de se encontrar com os amigos, que é o que acontece com a gente hoje praticamente não joga. Então, e o cara faz uma forma virtual de reunir os amigos e jogar. Eu acho que isso acaba não funcionando. Então, acaba que os novos jogos eletrônicos, como os novos Diablos, os novos Baldur's Gate da vida e etc., eles... Dragon Age. Ele permite que você monte um personagem na sua casa, seu amigo monte um personagem na casa dele, e vocês joguem os dois juntos no mesmo mundo, com uma máquina gerando uma história para você. Hoje em dia é muito mais fácil o cara que mora no Amapá ter um grupo de jogo em São Paulo, e eles criam numa plataforma qualquer de jogo de massivo, um grupo de jogo e vai jogar uma história que um computador gera para eles. E isso para mim não é RPG. Eu acho que o RPG de mesa mesmo, esse que a gente joga, reunindo os amigos, etc., ele não vai estar fadado a sumir do mundo, mas ele vai continuar sendo aquilo que ele sempre foi. Algo muito de um nicho, algo muito setorizado. Eu lembro que quando a gente era moleque, a gente reclamava muito de World of Darkness, porque se o cara fizesse um suplemento, sapatos para tremer, ele lançaria um suplemento, sapatos para tremer. E no fundo, velho, o cara precisa fazer isso porque ele tem uma empresa que ganha dinheiro. E é um nicho muito pequeno que você compra um livro uma vez e nunca mais compra mais porra nenhuma. E o cara tinha que focar na época, né? Que eu tô bombando, eu vou lançar... Pensando economicamente faz sentido. O cara, sei lá, Mark Rimbolen-Hagen, escreveu lá, ganhou hot, quantos livros vendia? Um livro que vendia pro nosso grupo era suficiente para 10 caras. Então assim, quando você não pegava emprestado... ou mesmo que nós 10, era difícil, comprasse o seu. Que era difícil, difícil, você vai comprar desse cara depois que você comprou? Que era muito difícil emprestar, porque teve uma época que era um negócio muito raro, né? Se perdesse aquilo, você não ia mais ter, né? Então, mas a questão toda, porque era caro, era difícil, mas assim, a questão toda é a seguinte: você compra um livro de regras e isso acaba. Se você perde o mesmo tempo para bolar um jogo eletrônico, você consegue, vender armadura mágica, você consegue, fazer transferência de grana dentro do bagulho, comprar moeda. Isso, e fora que o mercado de videogame hoje é muito maior do que o mercado de RPG. Foi no auge. Ele sempre foi no auge. Hoje em dia tem campeonato mundial de videogame. Exato. As convenções de RPG são cada vez menores. Se é que já não tem que juntar com o anime. Tá bombando de... Tem que ser nas Comic XPTO, eu acho. Não tem mais um trabalho de RPG. Tem ainda convenção aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo tem, mas faz junto com a anime. Faz junto com a anime. Tá. Então, mas a questão toda é essa aí. Desde o começo do RPG sempre existiu uma rivalidade entre o card game e o RPG. Mas em termos econômicos, o card game é muito mais funcional. Não fale de Magic aqui nesse assunto. Entendeu? Vai levar uma machadada. Você vai vender carta a vida inteira, porque o cara vai querer nova carta. E ele compra o módulo básico, acabou. E o RPG acaba ali. Então, assim, até pela ideia comercial da coisa, eu não vejo RPG como mais do que é hoje. Hoje ele é uma coisa de nicho para poucas pessoas. Numa cidade do tamanho de São Paulo, você tem uma loja que vende RPG. Porque se você colocar duas, uma delas quebra. Aí você acaba achando foi vendendo, foi fechando. Você consegue ir numa loja grande, numa livraria grande e achar uma alguma que talvez tenha algum livro de RPG. Mas só tem bosta, né, velho? Só tem porcaria. Assim, e às vezes o moleque chega lá, você vai nessas Saraivos, olha aí, vamos pagar. Vai nessas como chama? Fenax, essas Mega Store, sei lá como é que chama. Às vezes o moleque até se interessa, mas ele vai pegar lá, ele vai achar lá o D&D 4.0, um suplemento qualquer, tá ligado? Espadachim. Ele não tem lógica, e se ele quiser ali, ele vai chamar a moça vai falar, não sei o que você tá falando, porque ela também não sabe, a moça que tá vendendo, tá ligado? O interessante era quando tinha aquelas lojas que o cara que tava lá pra te vender o material era praticante também. Jogava, né? Jogava. Em Araraquara teve lojinhas, né, que sobreviveram por um tempo vendendo RPG. Lojas esotéricas que... teve a Shangri-La, né? Na verdade... vendia coisas de RPG. Na verdade teve a banca do Guilherme, isso, que era uma banca de jornal que importava livros da Devir, porque a gente pedia, e como ele tinha contato com o pessoal das editoras, ele ligava e pedia o livro, os caras mandavam. Teve a Shangri-La, que era uma livraria esotérica, que
acho que era a filha ou o filho do dono da Shangri-La, jogava RPG e pedia pro pai comprar os livros, e como ele tinha bastante amigos que iam lá, ele acabou transformando aquilo numa sessãozinha pequena. Que todo domingo tinha jogo pra jogar e tal. E como era uma livraria esotérica que os caras tinham espaço pra fazer reiki, pra fazer não sei o que, ele colocou um espacinho pra jogar RPG. Se você quisesse ir lá e jogar, você podia. Pagava, né? Pagava essa porra. Não. Eu tenho jogo lá um par de vezes. E aí podia ir lá, né? Porque esotérico, satanismo, as coisas lá. Eu acho assim, cara, eu acho que futuro, né? Falando em RPG, eu acho que a ideia infelizmente, é eletrônico, não vai mudar, a tendência é isso crescer, né? Os jogos estão ficando os jogos eletrônicos cada vez mais, ele tenta te dar opção de interpretação. Não é interpretar um personagem, mas ele começa a abrir o leque. Eu acho que assim, eu não diria interpretação, mas decisão. Isso, ele te dá tomadas de decisão porque a computação, tanto gráfica quanto de armazenamento, hoje você pode criar... você consegue ter engines... ter 12 jogos de videogame com cenários diferentes dentro do mesmo game. Então, por exemplo... Mas não tem interpretação, é uma tomada de decisão. Você acaba tendo um jogo, vamos lá, você começa a ter jogo sandbox... Aqueles livros jogo antigo, né? Ou, por exemplo, você consegue ter jogos sandbox, que é jogos em mundo aberto, que você pode fazer, é o que o João falou, decisão. É decisão. Você pode ir matar o dragão ou ajudar o dragão, ir matar a vila ou salvar a vila dos orcs. Começa a te dar algumas opções, que já é muito em relação a RPGs eletrônicos antigos. Mas assim, tá muito longe de interpretação. Isso não da maneira que a gente conhece a tecnologia hoje de computadores, a gente não tem como passar a interpretação. Não tem. Tomar então, decisão. A interpretação, se tiver jogo tradicional de mesa, RPG mesmo, para ter roleplay, na minha visão vai ser online. Vai ser através de alguma ferramenta, ou chat, Skype, sei lá. Por quê? Porque as pessoas cada vez menos se veem, né? A gente que mora na mesma cidade, a gente que é amigo há 20 anos, a gente que gosta das mesmas coisas, a gente se vê cada vez menos. Imagina um grupo novo, um molecada que está lá na escola. Imagina a gente, 20 anos atrás, morando em São Paulo. Probabilidade da gente virar um grupo de RPG e um na casa do outro hoje. Jogar quase nula. Então eu acho que assim, tende aí... Vai ser o que você falou, sempre vai ser um jogo de nicho, talvez passado por pais que jogam e mostram pro filho. Por quê? Porque a mídia não vende... A internet não vende esse tipo de RPG. Pelo contrário, porque o esquema é vender jogo online, cara. Aqueles massivos lá, que a molecada fica virando noite subindo XP, é só evoluir o personagem, não é interpretar, não é contar história. Não acho que vai crescer, não acho que vai morrer, porque a tradição de oratória, de contar história, é muito mais importante do que isso. Mas a tendência é ficar cada vez menor, cara, o mundo de RPG. Eu acho isso, eu acho que assim, a questão da contar histórias vai ficar, mas o formato jogo, contar histórias em um jogo, eu acho que tá fadado aí. Eu acho que vai acabar. E pode ser que até que um dia a tecnologia chegue. Eu acho que chegue porque assim, o lance da interpretação é o físico, né, cara? Você tá junto e tem o lance, você vê aquele cara que é o seu amigo de jogo ali, é o cara, e você vê ele fazendo os trejeitos, a maneira que ele fala e tal, e sei lá, cara, é como, por exemplo, eu não sou fã dessas coisas, mas, por exemplo, você colocar um show de rock and roll pra ver no DVD, velho. É totalmente diferente, saca? Com certeza. Entendeu? Vou ver... Eu não gosto, por exemplo, de musical da Broadway, mas deve ser muito superior estar na Broadway assistindo o musical do que comprar o DVD lá, que seja o Circo de Soleil, tá ligado? E o cara vai lá e põe o DVD. Eu acho que o RPG é a mesma coisa, cara. RPG mesmo, de mesa e de live action, é físico, velho. Isso aqui vai morrer aqui. Não, acho que não tem expansão pra jogo de game, não tem. Eu não sei, cara. Eu acho que assim, a sociedade online muda. A sociedade muda. Então, assim, hábitos mudam. Antigamente, a gente não tinha celular, como a gente falou minutos atrás. Você ia na casa do teu amiguinho e batia a palma pra ver se ele estava em casa, né? Hoje em dia você manda mensagem e tal. Mas talvez as pessoas consigam ter essa tradição de jogar e interpretar de uma forma remota. Eu também. Mas a gente não. Mas eu acho que o seguinte, RPG é um jogo que depende de dados, porque o dado ele traz a ideia do caos, do randômico, da chance de falha. E uma chance de falha que não é controlada pela decisão de ninguém. É uma chance de falha que vai depender da sorte.
E, galera, o ser humano rouba. Então, assim, não tem graça se você jogar... Deve ter o dado eletrônico. Se você jogar de longe, de fora, por exemplo... Não, esquece. Pelo Skype com o seu mestre, aí você fala, vou dar uma espadada. Aí seu mestre, desconfiando que você vai roubar, ele joga o dado. Cara, você não jogou o dado, você não sentiu emoção, você não torceu. Eu acho... Aí você fala assim, a gente vai fazer com dado eletrônico. Beleza, o Adilson é programador, o João é programador, eu sou mestre e eu vendo fruta, gente. Eu não manjo porra nenhuma. Os caras têm 4 acertos críticos seguidos, mesmo que foi sorte, eu vou achar que você é confiança. Isso, o cara 20 anos de amizade. 20 anos de amigo sabendo que eles vão me roubar, tá ligado? Então, o negócio do olho no olho e etc. É muito importante, a menos que num futuro essa ideia de jogo remoto, usando aplicativos ou Skypes, evolua de uma forma que os jogos evoluam junto. E você não precisa de dados, seja simplesmente uma história contada, alguma coisa assim. Mas eu acho que assim, ó, pode chegar, pode ser um dia e tal, mas eu acho que é o que a gente estava conversando a mídia, a maneira morre, cara. Tipo, livro é a porcaria de papel com capa. Esse negócio que vê no iPad é outra parada. Disco de rock and roll, aquele negócio que você comprava, tinha um álbum, botava o vinil no plastiquinho. Aquilo era um álbum. Hoje é música, mas é outra mídia. Não dá pra chamar aquilo de álbum, de disco, não sei o quê. Não, mas acaba sendo música. Eu acho que o RPG é a mesma coisa, velho. Contar história Isso aqui, assim, esse formato pode ser que no futuro próximo, porque a tecnologia... seja um negócio legal, né, de RPG com pitadas de interpretação, mais do que só tomar decisão. Mas isso aqui, esse é o RPG. E eu acho que assim, ele tá fadado a isso. Não tem como migrar disso, na minha opinião. É sentar numa mesa com os amigos, tomar uma cerveja, comer uma pipoca e brincar com o negócio. Passar a videogame, a webcam, então, é outra parada. Eu acho o seguinte, outra coisa. O nosso pensamento é um pensamento de dinossauro que começou com o estudo antes desse tipo de mídia existir. Então, assim, eu acho que tudo muda e evolui. Se câncer evolui, velho, tudo evolui. Nossa, que lindo. Essa foi assim pra fechar. Né, mano? Tudo evolui. A porra do RPG, como a gente conhece, como a gente joga, é como se jogava 20 anos atrás. Uhum. Quem tá começando RPG hoje tem outra cabeça, outra percepção de mundo e outra percepção do que é jogar RPG. E outra percepção do que é jogar RPG. Então, assim, pra gente, o RPG morreu. Se você vê essa galera que pessoal, presta atenção, foi o Ciro que falou, viu? O RPG morreu, o Ciro falou. Então, pra gente, essa forma de jogar RPG tá morrendo. Está morrendo. É verdade. E você vai achar gente na internet que defende esse mesmo ponto de vista e você vai perceber que a galera mais ou menos da nossa idade ou mais velho que pensa meio parecido com a gente, achando que jogar RPG é o jeito que eles jogavam há 20 anos atrás. Dessa maneira vai chegar uma hora que vai acabar porque a gente vai morrer. Eu acho que o cara que é novo... Exceto eu que sou Highlander. Esse formato vai morrer. Tá. Que assim, o que a gente ganhou jogando RPG, né? E eu começo falando que assim, cara, pra minha formação, inclusive a minha formação profissional, RPG foi um divisor de águas. Ou, pelo menos, uma ferramenta que me trouxe muitos diferenciais. O RPG é uma brincadeira que faz você ter raciocínio rápido, faz você melhorar muito a tua maneira de se expressar, seja ela verbal ou escrita, faz você... Nada que você não consiga, por exemplo, numa aula de teatro. Mas RPG é mais legal. Mas teatro é mais Eu acho que não, porque o teatro você sabe o roteiro, né, velho? Teatro te entrega um script. O RPG é um negócio de surpresa. O João está falando que RPG é mais do que teatro. É muito mais. Então, eu respeito Shakespeare, velho. Quantos anos faz que o Shakespeare morreu? Ele ainda é o melhor cara de teatro de todos os tempos. Para, esse teatro é piada. Eu gosto de teatro pra caramba, mas... Então, eu acho o seguinte, que como eu brinquei com teatro, o RPG é muito interpretação. Você aprende a interpretar, você aprende a se expressar, você aprende a falar. Isso acho que ajuda qualquer um durante a vida, não necessariamente só numa carreira, como a Adilson falou e tal. Eu acredito também que você consiga esses
benefícios e essas coisas com outros tipos Com certeza, de mas com ações. certeza, mas o RPG pra mim foi a ferramenta que eu usei pra Pra melhorar chegar um monte nisso. de coisa. Então assim, hoje eu consigo falar em público porque eu joguei muito RPG. Hoje eu consigo no trabalho, por exemplo, ser capaz de improvisar em algumas coisas por conta do RPG, por conta de ter mestrado muito jogo de RPG. E você prepara aquela história acreditando que os jogadores vão tomar certas decisões por causa dos seus personagens e eles tomam outras e você naquele momento, para não perder o ritmo, para não perder a graça do jogo, você tem que improvisar. Isso eu ganhei jogando RPG. A maneira de tratar com pessoas, né, de saber motivações diferentes, de saber de perfis diferentes, tudo isso a gente jogou. Cara, a gente passou anos das nossas vidas aprendendo a lidar com situações adversas, que talvez a gente morra sem Nunca ter vivido de aquilo. verdade. Só que a gente viveu tantas e tantas e tantas vezes, tantos cenários diferentes, cara, que assim, é impossível isso não ter dado uma bagagem ferrada pra gente. Então, pra mim, assim, não foi a coisa mais importante do mundo, mas mudou muito do que eu sou hoje. Eu acredito que você, da forma que a gente joga, né, da forma que a gente joga, que é uma forma de tentar se doar ao personagem, de tentar interpretar aquilo da melhor forma possível, como realmente o personagem agiria, a gente tem enfrentado milhões e milhões de situações, desde você, como um jogo de Wraith, perder uma filha ou ver algum problema muito sério. Isso tudo preparou o nosso psicológico para que, se aquilo acontecesse próximo da realidade, você já tivesse uma bagagem de Mínima, né? Não quer dizer que a gente virou o MacGyver. Não, é claro que não é porque no jogo da RPG eu fiz uma bomba que eu sei fazer uma bomba. Muito pelo contrário, eu mal programo o meu DVD. Mas eu acho que é isso, cara. O RPG pra mim foi uma escola. E assim, talvez obviamente uma aula de teatro te desse muita habilidade que a gente ganhou jogando RPG. Mas eu ganhei uma porrada delas jogando RPG, porque eu nunca fiz aula de teatro. Eu também nunca fiz. Eu acho que assim, eu concordo em termos com o que vocês colocaram. Eu acho que assim, principalmente a parte... tem uma abertura mental, né, cara? E outra coisa, ou acentuou, ou trouxe, foi a busca pela cultura, né? Foi. Porque assim, você acabava se interessando, às vezes queria conhecer um escritor, ler um livro dele, ouvir determinado som, e até ver uma peça de teatro, às vezes, assistir um filme, que é uma coisa mais fácil. Mais fácil, mas acho que trouxe isso também, né? Por exemplo, você vai dar um jogo, sei lá, que se passa na pesquisa, década de 60, né? Exato. Estados Unidos, isso força o fazer mestre pesquisa. a pesquisar, a entender. Então, realmente, a gente acaba tendo uma cultura que veio junto. Por levar o RPG a sério. Exato. Né? Quando você vai criar uma aventura, ou até mesmo quando você tem tempo, ou até mesmo quando acontece muito que o cara que vai mestrar pede para você fazer um background do seu personagem. Às vezes é uma aventura de época, às vezes é uma aventura um pouco, sei lá, olha, você é um tipo de personagem com poderes especiais, sei lá, um super e tal. Aí você até acaba fazendo pesquisas, né, cara, pra você tentar, o que eu vou fazer? Como é que o gelo se dá nessa situação? Exato. Se eu jogar esse raio de gelo na porta, ela congela, mas como congela a madeira? Como funciona isso? Exato. Se hoje a gente tem algum conhecimento de mitologia, vem muito por causa de RPG, porque você, no geral, jogos, principalmente jogos medievais, são muito mais legais quando são politeístas, né? Então, assim, a mitologia a gente buscou muito porque, assim, heróis mitológicos era aquilo que a gente queria reproduzir nos nossos jogos. Então, muito de cultura, de história, desse tipo de coisa vem do nosso interesse. Geografia, né? Às vezes você montar determinados cenários, né? Londres, vitoriana, por exemplo. E coisas assim, desde o passado até o futuro. Quem nunca falou assim, como será que... Vamos pensar no futuro. O cara foi lá e procurou quem era Asimov, tá ligado? Vamos ver o cara, Carl Sagan, como é que os caras pensam pra você ter umas ideias e tal. E até, assim, coisas de geografia básicas, né? Tipo, estamos jogando um jogo onde os personagens vão viajar do ponto A ao ponto B e vão pro outro país. Quanto tempo demora essa viagem? Porque eu tenho que preparar meu jogo pra quando eles chegarem lá... Porque a gente, tempo como passou, a gente sempre se preocupou cronologia, isso, né? Fazer as histórias pautadas minimamente na realidade, tudo isso forçou a gente a buscar coisas que talvez a gente não buscaria se a gente estiver jogando bola. Não que jogar bola é menos legal.
é que o RPG te força a ter acesso a outras coisas pra ficar cada vez mais legal. É que jogar RPG deixou a gente gordinho, jogar bola deixava magro, velho. É só essa a diferença. Mas é isso, senhores. Acho isso? que mais alguma coisa aí vocês querem falar? Eu gostaria de só falar que eu acho que a gente vai poder ter, durante os outros episódios do nosso podcast, vários outros episódios só pra falar de RPG, cara, porque Ah, sim. a gente sim, tem né? tanta coisa pra falar de RPG e por alguns mais que a assuntos. gente vá falar de outras coisas depois, de uma maneira ou de outra, a gente sempre vai voltar a esse tema por um motivo, ou por outro. E gostaria que a gente jogasse mais RPG. Eu também. Faz quanto tempo que a gente joga RPG? Eu acho que é isso. A gente quase sempre... tornando teóricos. Eu já fiz isso durante um tempo. Acho que a gente teve que dar uma pausa aí nos últimos... Pelo menos a metade dos tópicos aí a gente teve que parar porque tinha muito assunto, senão a gente ia ficar aqui até amanhã. É isso aí. Ou mais. E é isso, cara. Acho que pra completar é isso daí. Eu gostaria de jogar mais. Eu acho que eu me divertia muito. Era o principal, velho. O principal da parada era se divertir no negócio. E se eu jogar hoje, eu vou me divertir também, provavelmente. Então é Não, a isso. gente vai pelo menos jogar aquele jogo medieval que a gente começou lá. Aquele Vamos lá, do 2013, começou A primeira sessão foi em 2000, galera. A gente tá quase jogando a segunda. Considerações finais. Eu acho que tudo isso foi muito bacana. Eu ainda acho que meu filho não vai jogar RPG porque precisa fazer pacto com o diabo. E eu fiz, porque eu era novo, eu era besta e já foi, né? Mas Não tem volta. Não tem volta, já fudeu. Mas eu não vou deixar mais ninguém jogar RPG na minha família. Assim que funciona. Sigam esse conselho, né? Sigam esse conselho. Sigam esse conselho. Tipo esse drogado falando, né? Exato. Droga é legal, me deu altas viagens, mas cara, ficar longe disso. Se você nunca jogou, vá lá e jogue. Se divertir, continua. Se não divertir, manda tomar no cu e vai fazer outra Vai coisa. fazer outra Vai coisa. jogar bola. É isso que é o que Às vale. vezes, às vezes jogar bola não é legal. Mas é isso. Vamos então se despedir aí. A gente queria fazer os agradecimentos ao nosso cameraman, o Marcão, a nossa Equipe de som, equipe de som, luz, de áudio, Luz, de iluminação, né, todo o pessoal. figurino. Vocês podem aqui estar. Margarida, nossa maquiadora, Margarida. Vocês podem ver fácil qualquer vídeo nosso no YouTube, né? Exato, tem muito. Procura aí o Crítico 665. 665. Se não achar é porque Em qualquer tá lugar, com qualquer problema lugar. aí. Se você não achar, o problema é seu. Qualquer outdoor, a gente Qualquer deve estar em outdoor. outdoors já, ao redor do Brasil. Vamos agradecer os nossos patrocinadores, Todos a eles. Funerária Vai Com Deus, que nos permite aqui estar podendo... A Sony, American Online, todo mundo que patrocina a a gente gente. tem esses grandes, a Dolly, A Dolly que patrocina o nosso refrigerante de Dolly, bola. que a gente tomou a bebida do dia Dolly. E a gente vai tentar buscar o mínimo de frequência pra gente poder falar e fazer os vamos episódios e tal, né? Agora editar esse aqui. lançar Não, na internet. se for nesse ritmo, provavelmente Ano no que vem. meio do ano tem outro. Meio do ano tem outro. Não, o mais difícil é fazer o primeiro. Depois agora é só. Imagino, né? Nem disponibilizando, estamos só gravando. Agora vai ser outra Então, campanha. outra campanha Outra pra campanha pra editar, fazer o editar, site. botar isso aí pra alguém ouvir e tudo mais. Beleza. Mas valeu, foi divertido. Falou, galera. Então até. Até. Nossa, velho, vocês falam muito.